Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está me vendo ou ouvindo, mas bom dia a todas e todos os internautas que nos seguem aqui no canal da TV Médium Brasil. Ah, Quero agradecer então a audiência de vocês e aquelas propostas usuais, né? Por favor, tenham os seus likes, compartilhem as matérias em suas redes sociais, porque isso é fundamental para dar sustentação ao projeto Médium Brasil, aqui no Brasil. Né? Nós estamos presentes, além da nossa página, né, na internet, nossa homepage, que é www.medimbrasil.org. Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, Twitter. Então, por favor, não deixem de fazer isso, porque o nosso site ele é promovido gratuitamente. Quer dizer, nós não temos nenhuma empresa, não temos nenhum financiamento, nós não cobramos dos nossos internautas. Então, por favor, isso é fundamental para a continuidade desse nosso trabalho. A ideia, então, é, durante máximo 20 minutos, né, fazer um resumo das principais matérias publicadas durante a semana no Médium Brasil. Então, a primeira matéria que eu vou aqui resumir, ela foi publicada, foi a última até, né? Foi a última matéria publicada por nós no dia 8 de julho, né? O título da matéria é Sociólogo da Medicina detalha as falhas da psiquiatria americana. Esse artigo ele foi escrito pelo sociólogo médico Andrew School. Certamente vários de vocês, ou muitos de vocês, já leram trabalhos do Andrew School, alguns livros muito interessantes sobre a história da psiquiatria, um outro sobre a história da histeria, enfim. Essa matéria do Andrew School, ela foi publicada recentemente no Psychological Medicine. Ele faz uma análise das últimas 3 décadas da psiquiatria americana, né, do seu desenvolvimento. E eu vou citar algumas passagens desse artigo, como, por exemplo, abro aspas, as deficiências da psiquiatria contemporânea também devem, inegavelmente, assumir uma boa parte da culpa por uma situação onde as expectativas de vida de alguém com psicose é décadas mais curta do que a do resto de todos nós. E onde essa vida abreviada muitas vezes consiste em uma alternância entre a cadeia, o hospício e a sarjeta, com intervenções psiquiátricas totalmente subordinadas à prescrição de medicamentos antipsicóticos. Então, como é bem observado, é bem analisado pelo Andrew School, as promessas da psiquiatria de dar conta da doença mental, do que chama de doença mental, das causas e do seu tratamento, essas promessas elas têm sido fracassadas, né? A última versão do DSM, que é o Manual de Diagnóstico, né, desenvolvido pela Associação Psiquiátrica Americana, esse manual, essa que é a 5ª edição, foi um fracasso, né, com críticas contundentes a partir da própria psiquiatria. Como
ele diz, né, abro aspas, o plano ambicioso de passar de uma abordagem de marcar as caixinhas, né, tal diagnóstico, tal sintoma, esse outro. Então, esse plano ambicioso de passar de uma abordagem de marcar as caixas para um sistema enraizado em uma compreensão biológica da doença mental, rapidamente se afundou, porque a compreensão etiológica necessária das várias formas de transtornos mentais graves simplesmente não existia, né? Então, o Andrew School ele apresenta no seu artigo passagens de vários expoentes da psiquiatria, né? Como, por exemplo, o ex-diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, o Dr. Thomas Insel, que diz textualmente: passei 13 anos no National Institute, né? Realmente incentivando a neurociência e a genética dos transtornos mentais. E quando eu olho para trás, eu percebo que, embora eu ache que consegui publicar muitos artigos interessantes a um custo bastante elevado, acho que 20 bilhões de dólares, não acho que tenhamos movido a agulha para reduzir o suicídio, reduzir as hospitalizações, melhorar a recuperação para as dezenas de milhões de pessoas que têm doenças mentais. Contundente nessa declaração dele. Uma outra passagem que o Andrew School escreve, né, em seu artigo, digamos assim, concluindo, né, o texto dele. Abro aspas. Do ponto de vista do paciente, todos esses desenvolvimentos ocorreram junto com o colapso da psiquiatria pública e a remessa de muitos dos doentes mentais para a miséria das ruas e os terrores das prisões. Para aqueles que mantêm qualquer disposição persistente para abraçar uma narrativa de progresso psiquiátrico, existe a realidade brutal de que aqueles que sofrem de doenças mentais graves têm uma vida útil, gente, de 20 a 30 anos a menos, em média, do que o resto de nós todos. 20 a 30 anos a menos de vida, devido justamente ao tratamento que recebem. Não. E continuando, esta é uma lacuna de mortalidade. Além do mais, que está aumentando, não está diminuindo. Fecha o aspas. Então, esse artigo ele é interessante, vale a pena vocês lerem, e quem puder ter acesso ao documento, ao artigo, né? Ter acesso ao artigo original na íntegra, o link está colocado aí, né? no nosso texto. Finalmente, o segundo artigo que eu gostaria de comentar é a respeito de um livro que foi agora publicado, tem umas 2 semanas atrás, que é um livro escrito pelo Dr. James Davis, que ele é britânico, e o livro o título do livro é Sedated, sedado, ou seja, a sociedade sedada pela psiquiatria. Esse livro está tendo já um grande sucesso de público, com 2 semanas apenas de publicação. E o texto nosso no Medium Brasil é uma entrevista dada pelo James Davis a um xará dele, chamado James Burns. Então, é uma entrevista, né? E eu aqui, sintetizando, né, o que o James Davis analisa é que a psiquiatria atual, a psiquiatria americana, ela
ela que é, na verdade, quando a gente fala psiquiatria americana, é porque ela é que domina no mundo inteiro, né? É a psiquiatria dominante, hegemônica, mas, por exemplo, no Reino Unido, no Canadá, na França, digamos, nos países do capitalismo avançado, mas também nas sociedades em geral, no mundo inteiro, como no Brasil. É caracterizado por uma subordinação aos imperativos do neoliberalismo. Isso é analisado, então, por ele. Essa tendência está profunda e intimamente ligada ao ascenso do projeto neoliberal, político neoliberal, nos Estados Unidos e no Reino Unido, através de Reagan e Thatcher, né? Então, o James traça, né, um histórico de como a psiquiatria começa a se adaptar às políticas neoliberais que começam a ser adotadas nos diversos países, mas não só que a psiquiatria se adapta, mas ela vai reforçar, porque na medida que ela vai dar um discurso para os problemas que nós enfrentamos, né, com o próprio modelo neoliberal. As questões como desemprego, questões como a instabilidade social, né, a falta de redes de suporte, à medida que faz parte da política neoliberal a redução do Estado ao mínimo. Portanto, todo aquele conjunto de instituições, de ações protetoras, né, socialmente, vão desaparecendo, né, em nome do corte dos gastos públicos, em nome da competitividade. Então, a psiquiatria ela ajuda a formar essa subjetividade nossa, bem do homem neoliberal, né, do cidadão no mundo neoliberal, que é uma subjetividade do individualismo, da competitividade, da competição, do rompimento com os laços coletivos, e é claro, né, todo o desenvolvimento, seja do diagnóstico, quer dizer, cada vez mais novas categorias de diagnóstico são incorporadas, né, abrangendo praticamente toda a nossa vida, né, como também o próprio tratamento psicofarmacológico, né? Então, seja para sedar as pessoas, como o próprio título do livro, né, mas também para aumentar a capacidade produtiva, o ânimo da gente para estar sempre bem, com respeito aos fracassos escolares ou às dificuldades do próprio desenvolvimento infanto-juvenil, essas dificuldades sendo consideradas como problemas mentais, como doenças. Então, isso daí é, mais uma vez, né, essa crítica está sendo feita. Só que é interessante a diferença que eu acho nesse texto, no livro do James, é que o James ele faz uma análise minuciosa de como essa política neoliberal, a partir do governo, a partir do Reagan, Thatcher, né, a partir dos anos 80, como isso daí vai reformulando praticamente toda a forma como a sociedade lida com a chamada saúde mental nossa. Então são esses dois artigos básicos. Então acho que hoje não vão ficar menos que os 20 minutos, mas acho que já é o suficiente que está sendo dito aqui. Então, mais uma vez, eu renovo, né, a proposta, para que vocês não deixem de compartilhar as nossas matérias, porque quanto mais gente tiver tendo acesso, aumenta, né,
os algoritmo, aquilo que é usado por essas empresas, né, de comunicação, né, para destacar ou não nas suas páginas na internet as matérias. Então é fundamental isso, como também é a própria difusão do conhecimento, né, e criarmos uma grande comunidade de debate. Então, muito obrigado. Você está me ouvindo ou vendo, né? E até a próxima.